Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula das aulas preparatórias para o concurso da Prefeitura de São Paulo. Meu nome é Tiesa, eu sou coordenadora aqui do Polo Azul da Cor do Mar. Eu desejo a todos que sejam bem-vindos, que tenham uma ótima aula. Hoje a aula não vai ser de matemática, teremos uma temática que vai cair nos dois concursos, então a aula de hoje vai ser tanto para os professores, futuros professores da prefeitura, quanto para os futuros ATS, tá? Eu não vou me estender muito para a gente não atrasar, né, a aula de hoje com a professora, porque ela tem bastante conteúdo para passar. Queria só deixar um recadinho que essa aula está sendo gravada, então, por isso, os microfones e as câmeras de vocês estão fechadas. Amanhã essa aula vai ser editada, vai ser colocada no canal do YouTube Unipolos. Quem não está seguindo ainda o canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação quando a aula estiver lá, tá bom? Hoje nós teremos uma parceiríssima professora, né, que trabalha com a gente, que participa de várias atividades de forma voluntária, então a gente tem que aproveitar bastante essa aula, porque ela vai ser muito rica. É a professora Ana Paula. Vou falar um mini currículo dela para vocês. Ela é graduada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Inclusiva, Psicopedagogia e Esportes e Atividades Físicas Inclusivas para Pessoas com Deficiência. Atualmente, ela é diretora da AMF Madre Joana de Angélica de Jesus, na Drede Guaianazes. Ela é militante na área de inclusão escolar de pessoas que possuem diferentes deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Eu falo ainda dela que ela tem uma trajetória, acredito que ela vai falar para vocês, eu vou deixar ela falar, mas ela tem uma trajetória muito inspiradora na prefeitura, então que ela sirva de inspiração para vocês, né? Que a gente tenha uma boa aula e professora, a aula é sua. Ana, oi, agora tá saindo, né? Tá. Gente, boa noite, espero que todos estejam bem. Aí, na beirinha do recesso, né? Estamos todos nessa correria, aí cada um na sua função. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre diversidade. Já vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai batendo um papo, tá? Quando vocês tiverem dúvida, pode perguntar, pode colocar no chat, pode levantar a mão. Esse conteúdo dessa aula, ele vai ser em mais de uma aula, tá? Hoje a gente vai ver o começo, porque é um conteúdo muito grande, tem bastante coisa. A gente está pegando bem bonitinho ali a bibliografia do concurso, para poder dar conta ali de tudo que precisa, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês. Oi? Já foi, né? Foi sim. Só tô arrumando aqui, só um minutinho. Olha, eu tentei compartilhar de um jeito que eu vejo a tela e vejo vocês, não consegui. Mas então eu vou ver lá a minha tela. Se alguém tiver alguma coisa, pode falar que eu dou uma pausa e tiro a dúvida, tá bom? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, como a Tiesa estava falando. Dentro da área da educação, já tive a oportunidade aí de fazer um pouquinho de tudo, né? Para o pessoal que está prestando aí o concurso de ATE, também já prestei, também já fui ATE com muito orgulho. Tive 2 cargos como professora de educação infantil e ensino fundamental 1, e agora estou na direção. O que nós vamos combinar
para o conteúdo de hoje, para a aula de hoje. Bora focar, tá? Nós vamos focar no quê? No concurso. Porque pode ser que tenha algumas coisas que vocês me falem assim. Ana Paula, será que na prática é assim mesmo? Será que é exatamente do jeito que você está me falando que é? Nem sempre, mas a gente tem um objetivo e nós vamos seguir o nosso objetivo, que é trazer aquilo que está na bibliografia, as palavras-chave, aquilo que o pessoal vai querer ler lá na prova de vocês, pensando na alternativa para a gente colocar o xizinho no lugar certo. Trago aqui algumas questões também ao longo da aula para a gente refletir juntos, tá bom? Então, ó, nessa aula e na próxima, que eu ainda não sei a data, mas aí depois a galera passa para vocês, nós vamos ver todo o conteúdo dentro da área de diversidade que caiu na bibliografia. Todo esse conteúdo, ele perpassa por essa imagem aqui que vocês estão vendo na tela de vocês. Eu quero, em primeiro lugar, que vocês compreendam que todos esses assuntos, eles estão interligados. Então, pode ser que vocês observem, nossa, mas parece que está repetindo a mesma coisa. Exatamente, porque, de uma certa maneira, todos esses conteúdos, eles estão interligados. Então, a gente vai falar um pouquinho de muitos assuntos polêmicos também, viu, gente? Hoje é polêmica pura. Então, é gênero e sexualidade, povos migrantes, educação antirracista, povos indígenas e vulnerabilidade. Vamos começar com essa legislação, que é uma lei de 2003, ou seja, estamos em 2023. Quantos anos que tem, gente? Pois é, já tem aí 20 anos, é uma lei super famosinha, a 10.639, que ela traz a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Se vocês observarem aqui em cima, ó, ela está falando da 9394. Quem se lembra aí qual que é essa legislação 9394? De 1996? Vocês sabem qual que é? Pois é, essa mesmo, a LDB. E aí a gente vai ter essa legislação como uma alteração da LDB. Se nós estamos falando de LDB, nós estamos falando de uma legislação que é do país. Ela não é específica aqui da Prefeitura de São Paulo. Ela diz respeito à educação de todo o país. E aí a gente tem ali o artigo. Opa, deixa eu tirar aqui esse som. Pronto. Ela estabelece uma mudança ali no artigo da LDB, que traz a obrigatoriedade sobre o ensino da história, sobre a história e a cultura afro-brasileira. E precisa estar dentro do conteúdo de uma maneira que não fique tão estereotipada como a gente aprendeu. E a gente vai entender isso um pouquinho ao longo da aula. Olha só, um dos pontos principais é esse olhar para a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e políticas que são pertinentes à história do nosso país. Gente, precisamos expandir o nosso olhar para que a gente saia desse empobrecimento que a gente traz muitas vezes, como se o povo negro tivesse contribuído apenas com uma questão ali de comida, com uma questão ali cultural do samba. Não, a gente precisa ampliar, né? A contribuição do povo
negro na história do nosso país é muito grande e a gente precisa trazer esse olhar com mais amplitude. E essa legislação, ela inclui, sabe o feriado que tivemos em novembro, 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra? Então, veio justamente dessa mesma legislação, tá? Em que coloca que todo currículo precisa ter esse olhar para a história e traz o dia 20 de novembro como um Dia Nacional da Consciência Negra. E para a gente refletir um pouquinho sobre isso, vamos resgatar na memória o que nós aprendemos em nossa fase escolar. O que será que a gente viu quando éramos alunos sobre toda essa questão? Será que a gente aprendeu? Será que a gente tem alguma profundidade? E essas imagens, vocês conhecem? Com certeza, vocês já se depararam com imagens como essa nos livros de vocês. Os livros que nós tínhamos da escola retratavam a pessoa negra simplesmente dessa forma. Geralmente, só no papel de pessoas escravizadas, sem sapatos, assim, muito sexualizadas muitas vezes. Olha só as atividades que tínhamos. Tenho certeza que todo mundo aqui já fez alguma pintura de uma corrente se quebrando em algum momento da vida. Mas será que a gente aprendeu sobre a contribuição dessas pessoas? Muitas vezes não, gente. Dá uma olhadinha nessas imagens, como elas são estereotipadas, como são desenhos que as nossas crianças negras, eu tenho certeza que olham para esse tipo de desenho e não é algo que traz assim uma identificação. Não é algo que as pessoas olham e falam assim, nossa, eu me vejo dessa forma. Pelo contrário, né? É sempre de uma maneira muito ruim, porque vamos olhar esse primeiro desenho aqui, onde tem 13 de maio, dia da libertação dos escravos, e como imagem a gente tem um coitado de um menininho ali preso num tronco, gente. Olha que coisa horrível. E aí tenho certeza que a gente pintava feliz esse tipo de desenho e não fazia nenhuma reflexão a respeito disso. Olha só esse outro desenho que está do outro lado, na outra ponta, do menino quebrando a corrente. O que será que isso significa, né? Será que também não passa uma falsa ideia de que, nossa, como foram bons as pessoas, né? Princesa Isabel e tudo mais. Olha que bondade, né? Foi quebrada a corrente, mas e aí? E a justiça com essas pessoas? E a história? E, assim, uma condição, afinal, a gente está falando de pessoas que foram simplesmente retiradas dos seus países, né? Trazidas para o nosso país e a história foi se perdendo. Gente, nós tratamos na nossa escola como se a África fosse um país. A gente fala como se a África fosse uma coisa só. Olha que absurdo. A gente não conhece muito sobre as diferentes culturas que nós temos ali na África. Por quê? Porque isso a gente sempre viu a história do Brasil e todo esse olhar da cultura negra como algo, como se fosse uma coisa só. Vocês imaginam se alguém chegar hoje para a gente e falar que brasileiros e argentinos são tudo a mesma coisa? Nossa, ficaremos super ofendidos, né? Porque brasileiro é brasileiro, argentino é argentino. E a gente fala da África, daquele lugar, daquele continente enorme, gigante, como se fosse uma coisa só. Então, uma das coisas que a gente precisa é ter essa noção de que esse tipo de atividade, esse tipo de forma que nos foi ensinado não é uma maneira bacana, ela é muito rasa. Dá uma olhadinha nessas duas atividades que estão agora no slide. Essas são duas atividades, duas imagens que eu retirei da internet,
Não são atividades antigas, e diferente daquelas outras, são atividades atuais. Uma dessas atividades tem um carimbo com a data de 2017. Ou seja, a gente está falando de ontem, né? A gente está falando de pouquíssimo tempo. E aí você vê como o material, os livros didáticos, continuam trazendo de uma forma muito indireta um olhar preconceituoso, um olhar racista. Olha só, essa primeira está escrito assim: circule o lar em que as pessoas estão felizes. Aí você tem uma mesa com pessoas brancas sorrindo e uma outra mesa com pessoas negras com cara de triste, né? E assim, é a única maneira, é o único lugar que pessoas negras estão sendo retratadas em todo o livro. Então é muito pesado isso, né? Olha essa outra atividade. Cubra o pontilhado que liga cada profissional ao seu local de trabalho. Aí eu tenho uma moça segurando um livro branca, que está ali no pontilhado para a professora, uma moça negra segurando uma vassoura e uma moça branca com ali com óculos e tal, indo para o escritório. Ou seja, gente, é um olhar que muitas vezes passa desapercebido, mas assim, ele traz deixa no subconsciente muitas questões racistas. E aí a gente não pode aceitar que isso continue acontecendo. O edital da prefeitura traz documentos, vocês vão ver aí ao longo da aula, legislações, o currículo, que está justamente lutando para que esse olhar seja quebrado, para que a gente tenha uma postura antirracista. E aí, na sequência, tem essa legislação que também é uma alteração da LDB, ela altera aquela mesma legislação que a gente estava vendo, aquele mesmo artigo, que é a lei, essa daqui é a lei 11.645, que teve um olhar um pouquinho mais amplo, porque além de reforçar a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira, inclui quem? Quem estava faltando também a população indígena. Tá? E aí ele traz um texto naquele mesmo artigo 26A, ele traz um texto muito bonito, assim, muito mais bem escrito, vamos se dizer assim, que pensa e traz como obrigatório essa história e cultura afro-brasileira na formação da sociedade como um todo, pensando nas suas contribuições na área social, econômica, política e toda a contribuição aí para a cultura e a formação da população brasileira. Esse olhar, ele precisa estar presente em todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Só que ele deixa bem claro que é em todo o currículo, gente. Então não tem essa de, mas eu não dou aula disso. Mas eu não trabalho com isso. Mas esse é um assunto que eu vou deixar lá só para o professor de história. Não. É só quando as crianças ficarem grandes. Não, gente, é todo o currículo. E aí a mesma reflexão que nós fizemos antes, nós vamos fazer agora. Dá uma olhadinha, gente, nesse tipo de imagem, que são as imagens que a gente teve acesso, né? Olha lá, inclusive resgatando o descobrimento do Brasil, né? Nós aqui todos aprendemos o descobrimento do Brasil como se fosse um conto de fadas. Então, era quase assim: olha, era uma vez um barquinho que veio navegando e de repente avistou-se, terra à vista! E aí chegaram os portugueses, entregaram espelhinhos, né? E aí eles foram felizes para sempre. Mas a realidade, gente, não é essa. Infelizmente, né? A história do nosso país não é tão bacana assim. Cresceu em cima de muito abuso, de muita exploração.
E aí a gente aprendeu de uma forma que não é realmente a realidade. Olha aqui a questão, por exemplo, dos jesuítas, né, que vieram, eles foram retratados nos nossos livros didáticos como heróis, né, que estavam aqui e eles vieram para salvar a população indígena, inclusive da ignorância e tudo mais. E a gente sabe que não é essa a história real. Dá uma olhadinha nas atividades que a gente fazia. Todo mundo já pintou uma atividade parecida com isso. Gente, olha como as pessoas, os povos indígenas são retratados sem identidade, sem a gente entender muito de qual era o povo, qual era a língua que eles falavam. Um monte de detalhes passa desapercebido. Inclusive, gente, se a gente falar sobre povos indígenas, né? Se eu colocar na mesma, eu consigo colocar no mesmo patamar, do jeito que a gente aprendeu na escola, os povos indígenas, junto com o unicórnio, junto com os homens das cavernas e os dinossauros. É como se fossem coisas ou que não existem, ou que são contos de fada, né? Como se lendas, ou até que foram assim de muitos e muitos anos e que hoje, né, não fazem parte da realidade. E a gente sabe que não, isso não é verdade. A gente sabe, inclusive, muito pouco sobre essas pessoas, pouquíssimo, né? A gente não tem tantos conhecimentos. E a gente vai falar um pouquinho, vai aprofundar sobre esses assuntos mais para frente, quando a gente chegar na parte do currículo, tá? E aí, a gente tem o pessoal aqui que vai prestar algum curso de PEI, de professor de educação infantil, e aí vem esse parecer do Conselho Nacional de Educação, número 2, que ele traz esse olhar que nós estamos falando para o ensino e a cultura afro-brasileira e africana, justamente para a educação infantil. Foi entendido que aqueles documentos anteriores, eles não deixavam tão claro que a gente deveria trabalhar com as crianças desde bebês, desde muito pequenininhos. E aí esse documento, ele traz assim esse olhar para que se tenha um pronunciamento, pois é enxergado que é um hiato, né, como eles chamam aqui. Um hiato preocupante sobre esse buraco, esse pedaço que é a parte da educação infantil. E então eles deixam bem claro que é preciso ter esse olhar para a educação infantil, sim. Eles trazem um histórico muito bacana. Olha, eu vou ler para vocês esse pedacinho que é bem, bem interessante, né? Porque fala que tem muito prejuízo, né? Se a gente não tem esse olhar para a população afro-brasileira e indígena, e eles deixam aqui, olha esse pedaço. As especificidades culturais, suas identidades, seu sistema filosófico, suas artes, seu conjunto de valores relacionais, suas religiões e celebrações, seus heróis míticos e históricos, seus homens, mulheres e crianças, não mais serem retratados e representados em materiais didáticos, órgãos e instituições e práticas pedagógicas de modo pejorativo, desrespeitoso, inferiorizante e subalternizado. O que isso tudo quer dizer? Aqui está reforçando que essa reflexão que a gente acabou de fazer, de analisar os materiais didáticos, aquilo que a gente tinha enquanto aluno, que isso só faz com que a gente continue reproduzindo o racismo estrutural mesmo, que a gente vai ver esse termo, a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, mas que a gente não teve um olhar aprofundado dessas culturas. A gente acaba tendo esse olhar pejorativo e estereotipado, que acaba inferiorizando a cultura negra e tirando toda a riqueza, a diversidade que ela possui.
E pensando na educação infantil, eles trazem com muita força de que, olha, a educação infantil, hoje, ela faz parte da educação básica. Então, nós sabemos que ao longo da história, nem sempre a educação infantil foi da educação, né? Ela teve ali o seu olhar de assistência social, ela teve outros caminhos. Mas que hoje a gente tem esse olhar como parte da educação, e por isso é direito das crianças, desde muito pequenas, terem ali essa temática envolvendo os seus ensinamentos. E aí nós vamos começar a falar dos currículos. Gente, pensando agora como concurseiro, tá? Vamos pensar na bibliografia do concurso, porque a bibliografia, ela traz para a gente uma linha de raciocínio. Ela traz, assim, um pouquinho do que a prefeitura está pensando. E a gente também trazendo como a prefeitura faz parte de um governo que está eleito, certo? Que está preparando ali esse concurso. E se a gente pensar que temos muitos documentos atuais, e a gente vai ver, a partir de agora, vários documentos, várias publicações que foram feitas por essa gestão que nós temos, eu acredito, né, que eles vão puxar a sardinha justamente para o material que eles publicaram. É aquilo que é mais lógico, né? A gente ter ali uma valorização desses materiais. Então, esse, por exemplo, gente, é uma publicação ó, de 2019. É um currículo muito bonito. Dos 3 currículos que nós vamos ver dentro da área de diversidade, que é dos povos indígenas, dos povos migrantes e da educação antirracista, eu consigo ter um olhar bem específico para essas publicações muito recentes. E esse é o mais bonito. As páginas dele são lindas. Uma coisa que a gente aprende com esse currículo começa no próprio material, como que ele é feito. E aí, para a gente iniciar essa discussão, eu pergunto para vocês, gente. E aí, será que a gente consegue fazer esse desafio? Cita para mim o nome de 5 povos indígenas do nosso país. Será que a gente sabe? Será que todo mundo lembra o nome de 5? Pensa aí. Difícil, né? Bom, toda aula presencial que eu dou, a gente demora um pouquinho, às vezes, para conseguir citar o nome de 5 povos indígenas. E aí, quando a gente chega no nome de 5, eu faço uma outra pergunta. Qual a diferença entre esses povos que foram citados? Será que a gente sabe? E eu vou falar para vocês, às vezes a gente consegue chegar nos 5, às vezes até em mais nomes de povos, só que a gente não aprendeu nada sobre essa cultura, gente. Não aprendemos. A gente não teve essa oportunidade. E o que esse currículo traz, e o currículo está na bibliografia dos dois, hein? Tanto do concurso de ATE, como do concurso de PEI. A diferença é que o de ATE, ele pega ali algum capítulo específico que nós vamos tratar também, e o concurso de PEI, ele trata como um todo. Mas a gente precisa ter esse olhar para aprender mais sobre esses povos. E esse currículo, ele traz uma mensagem muito bonita para todos nós, porque ele não foi escrito por nós, ele foi escrito por 2 pessoas que são maravilhosas, 2 escritores que são de povos indígenas. O Daniel Munduruku, que ele é mais famosinho, né, nas redes, na televisão, tem textos dele aqui maravilhosos. E eu tenho também o Cristiano Apchana. Os 2 são, assim, maravilhosos, eles escreveram com muito carinho ali o
nosso currículo e amplia muito o nosso olhar, viu? É uma leitura que eu super recomendo para todos. E aí, para a gente entender um pouquinho como que esse currículo está organizado. Nós temos no final de cada capítulo o resumo da OCA, que é mesmo um resumão de todo o capítulo. E aí, o que é legal da gente observar? Vocês estão vendo que tem ali o desenho de uma oca, que ali tem a legenda, Casa do Povo Chavante. Cada um deles, cada capítulo, traz a casa de um povo diferente. Então, é legal da gente ir conhecendo e vendo, porque a gente sabe pouco, né? E aí a gente vai aprendendo um pouquinho sobre isso. E no final também, eu tenho aqui ali aquele pedacinho que é o Criando Piolhos, que são sugestões ali de atividades, um olhar para educador que eles têm, que também é muito bacana. Vocês estão vendo essa corujinha que está aí na tela? Ao longo de todo o livro também, todo o currículo, tem várias imagens que são artes, são objetos de povos diferentes. E aí, essa corujinha é da cultura material guarani, do povo guarani. E aí a gente vai aprendendo ao passar pelo livro todo, né? E começa a nossa primeira polêmica. Vamos lá, gente. Como que eu falo? Índio ou indígena? Gente, índio, nós vamos lembrar que é do jeito que nós aprendemos, que a gente sempre falou índio. E o que a gente aprendeu sobre os índios na escola? Fala para mim. A gente aprendeu o quê? Que o índio, ele pega tinta guache, taca no rosto, que fazer uma peninha de papel e colocar na cabeça e bater na boca fazendo Não é isso que nós aprendemos? Gente, o que isso ensinou para gente? Nada. Olha só, que triste falar sobre isso com vocês, que triste fazer essa reflexão, mas nós não aprendemos nada sobre a cultura indígena, né? Fomos negligenciados, porque foi colocado para gente como se todos os povos indígenas fossem a mesma coisa, Índia, tudo é a mesma coisa. A gente cata todo mundo e joga na mesma panela. Ó, que coisa horrível. E não, a gente não vai usar para esse concurso e também agora, a partir de agora que a gente está aprendendo, a gente não vai usar mais só o índio. A gente vai usar o termo indígena, povos indígenas, porque isso traz uma profundidade, a gente traz esse olhar da cultura mesmo desses povos. Olha só que bacana esse pedacinho, né? Durante muito tempo, aprendemos a chamar os primeiros habitantes do Brasil de índios. Esta alcunha, para usar uma palavra erudita, trazia consigo imagens e significados que nem sempre dignificavam aquele a quem ele desejava nomear. Normalmente vinha acompanhada por adjetivos que não faziam jus à riqueza. Olha, quando eu faço essa aula presencial, a gente faz uma discussãozinha na sala, e aí eu sempre pergunto, quando a gente fala índio, que palavras pejorativas que vêm à cabeça, que estão mesmo aí no popular. E a galera geralmente fala mesmo primitivismo, canibal, fala sobre índio preguiçoso, fala que as pessoas falam, índio preguiçoso, né? E aí, essa palavra índio acaba ficando nesse meio pejorativo. Traz, assim, de um jeito que não é tão bacana. O jeito que a gente estudava na escola fez com que a gente tivesse no nosso subconsciente esse olhar para as pessoas, né? Para os povos indígenas. A gente teve totalmente uma educação a partir da perspectiva dos nossos colonizadores. Quem eram os nossos colonizadores? Os portugueses. A gente não tinha outra versão da história.
Diferente desse currículo, que são pessoas indígenas que escreveram, que estão trazendo para a gente todo um olhar, a gente não teve essa oportunidade antes. Pelo contrário, era sempre da ótica do colonizador que a gente aprendeu, né? E aí foi realmente de uma forma muito pejorativa. Foi assim, sem um conhecimento aprofundado. E a gente perpetuou isso por muitos anos. Olha lá como que a gente via o descobrimento do Brasil. Gente, olha a foto ali, como os portugueses estavam imponentes, né? Como eram vistos como heróis. Nossa, olha que legal, heróis que vieram com essas roupas totalmente, uma que totalmente fora de clima do Brasil, né? É um pouco assim, ainda mais no litoral, nos lugares onde essas caravelas chegaram, a gente sabe que não, esse monte de roupa europeia não combina muito, né? Mas era assim que foi retratado para a gente nos livros de história. E a população indígena, geralmente, de uma maneira muito inferiorizada, muito estereotipada, sem muito conhecimento mesmo, né? Quase que como animais, como bichos. Isso tudo porque a gente aprendeu através da ótica dos colonizadores. Hoje a gente vai romper esses padrões e vai oferecer outras coisas para os nossos estudantes. Os povos indígenas também, eles foram submetidos a essa doutrinação religiosa que a gente estava falando um pouquinho sobre a questão dos padres, né, que vinham e faziam todo aquele trabalho com, com os povos indígenas, os jesuítas, né? E aí a gente vê o quanto que isso foi complicado, porque eles não foram de forma alguma respeitados. A gente não sabe nem muito sobre essa cultura, porque não foi dado a voz para que eles tivessem esse olhar. A gente não deu essa oportunidade. E aí, muito triste também dizer que a nossa miscigenação do nosso país, ela veio em cima de estupro, né, gente? Ela veio em cima mesmo do abuso, assim, de usar as pessoas assim, desconsiderar que são pessoas, inclusive. É bem triste, assim, a nossa história. E aí, esse pedacinho, Daniel Munduruku fala para a gente assim: indígenas sim, índios não. De hoje em diante, que fique combinado que não haverá mais índio no Brasil. Fica acertado que os chamaremos indígenas, que é a mesma coisa que nativo, original de um lugar. Certo? Bem, calma lá. Alguém me soprou uma questão. Mas índio e indígena não é a mesma coisa? Pois é, não é. Digam o que disserem, mas ser um indígena é pertencer a um povo específico. Munduruku, por exemplo. Ser índio é pertencer a quê? É trazer consigo todos os adjetivos não apreciados em qualquer ser humano. Ela é uma palavra preconceituosa, racista, colonialista, etnocêntrica e eurocêntrica. Acho melhor não a usarmos mais, não é? E aí, Daniel Munduruku deixa para gente muito claro esse posicionamento, né? Que não é mais para a gente usar a questão do termo índio, e a gente vai usar sempre indígena. E aí chegamos à próxima polêmica. Qual é tribo e povo? E aí, gente, qual será a diferença? Tribo e povo. Vou jogar aí um desafio para vocês. Tirando relacionado ao olhar dos povos indígenas. Que
que outra forma que a gente usa esse termo de tribo? Como que a gente retrata? Tem outra forma aí que a gente retrata, sem ser de povos indígenas. Pensa aí um pouquinho que eu já falo para vocês. Olha só, vocês devem ter notado que no nosso texto não usamos o termo tribo para nos referirmos aos indígenas brasileiros, mas nem sempre foi assim. Ele conta aqui para gente que esse termo tribo foi assim também um olhar colonialista para trazer sobre os povos indígenas, que está muito relacionado a inferioridades. Não é um termo que fala sobre a riqueza do povo, né? Por quê? Eu não coloquei para vocês o desafio da gente pensar outras formas de falar tribo? Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando eu estava no ensino médio, gente, eu lembro assim que essa questão de tribo ficava muito clara, porque no pátio tinham ali os grupinhos, né? As tribos. Então tinha ali os clubbers, os emos, tínhamos também as patricinhas, tinha o pessoal roqueiro, né? Tinha os skatistas, eram ali como se fossem tribos que a gente chama, né? Mas vocês observam que assim, eu chamar skatistas, patricinhas, emo e tal, de tribos, e também chamar os povos indígenas de tribo, o quanto que eu reduzo a cultura e as questões dos povos indígenas. Por quê? Quando eu trato desses grupos sociais, eu estou trazendo uma galera que vive na mesma sociedade, que tem as mesmas regras, tem as mesmas, a mesma cultura, tem ali todo um olhar que é muito igual ao mesmo povo. Mas qual a diferença? Às vezes, um corte de cabelo, uma maneira de se vestir, uma música que gosta, um hobby. Então, isso a gente vai ter o olhar para essa palavra tribo, para esse tipo de situação. Agora, quando a gente pensar nos povos indígenas, eu vou lembrar que não é a mesma coisa. Eu vou lembrar que é um povo que tem toda uma organização e que eu não posso deixar com que esse olhar de tribo urbana, como a gente está trazendo, que diz respeito a uma roupa, um corte de cabelo, uma gíria, né? Um tipo, uma forma de falar que define, seja comparado ali à mesma riqueza que eu tenho os povos indígenas. Né? Então, eu vou ter esse olhar ali, como traz aqui alguns exemplos do próprio livro: funkeiros, skinheads, skatistas, emo. Eu vou ter o olhar de tribo para esse tipo de situação, não mais para os povos indígenas a partir de agora. E principalmente no concurso, né? O que ele diz aqui? Que quando a gente fala em povo, a gente traz esse olhar de autonomia, a gente traz que tem toda uma cultura que hospeda. E aí, para a gente acrescentar no nosso vocabulário aí, para a gente acrescentar no nosso conhecimento, olha aqui alguns exemplos de povos que eles trazem que às vezes a gente não lembra os nomes, né? Lembra que eu dei o desafio dos 5 povos? Então, eu tenho aqui o Munduruku, Chavante, Caiapó, Guarani, Uapixana, eles dão aqui alguns exemplos, né? E aí traz que cada um deles traz consigo uma marca que os localiza no tempo e no espaço. Todos são brasileiros, importante trazer. Os povos indígenas também são brasileiros, mas são povos autônomos que têm ali a sua diferença, a sua tradição, que vai muito além, né, do que essa questão rasa de tribo. Para a gente acrescentar aí como material que está sendo colocado nesse currículo, a gente vai puxar o olhar para o século XVI. Só assim como curiosidade, gente, nessa época nós tínhamos mais de 900 povos
aqui no Brasil. E esses povos, eles falavam em torno de 1.100 línguas e dialetos, gente. Olha que riqueza! Como pode a gente não saber quase nada sobre isso? Na época, a população estimada variou entre 5 e 8 milhões de pessoas, cifra que ultrapassou a população de Portugal na mesma ocasião. Ou seja, a gente tinha muita gente aqui. E aí, o olhar para eles, e aí, assim, até perguntar, mas o que, que aconteceu? Além da questão de violência que eles foram submetidos, e isso acabou com muitos povos, a própria questão de força, de violência que eles foram submetidos, a gente teve a questão das doenças também dos colonizadores, né? Gente, vocês estão ouvindo minhas cachorrinhas, né? Estou em casa, elas estão aqui pegando fogo. Se estiver atrapalhando, vocês me avisam, viu? Que eu aquieto elas aqui. Não tá dando para ouvir, não, Ana. Tá tranquilo. E aí, como a gente estava falando, além das doenças, além da violência, a gente teve também uma mistura, porque eles foram obrigados a se misturar, ou por uma questão de sobrevivência mesmo. Trago aqui para vocês um resumo da Oca. Olha só como que a casa desse resumo da Alca é diferente daquela primeira que eu mostrei para vocês, né? Essa daqui é do povo Guarani. E aí eu trago esse resumo da Alca que eu achei bacana o olhar que eles trouxeram nesse resumo aqui para a gente pensar um pouquinho. Eles trazem que em São Paulo a gente também tem, apesar de tudo, né? A gente também tem muitos povos indígenas que eles estão aqui resistindo, que estão buscando para manter ali as suas culturas, mesmo com tantas dificuldades. E aí, tem nesse capítulo um olhar para a gente ter de algumas terras indígenas que são reconhecidas. Nós temos muitas outras que não são reconhecidas, tá? Aqui tem uma listinha de algumas reconhecidas. Eu sei que a mais famosinha ali está no Jaraguá, né? O pessoal lá do Pico do Jaraguá acaba tendo um olhar. Quando eu trago essa aula, o pessoal fala bastante do litoral também, que tem povos indígenas que já foram visitar, que conheceram. E aí e tem aí a nível de curiosidade, que dentro de São Paulo nós temos sim povos indígenas, mesmo a gente não tendo tanto contato, né? E para acordar, vamos fazer uma pergunta, tá? Essa pergunta caiu agora no último concurso e eu vou deixar aqui para vocês. Ela está dividida em 2 slides. Vou dar um minutinho para vocês lerem. Aí depois eu dou mais um tempinho para vocês lerem as alternativas e a gente responde coletivamente, tá bom? Pensa aí um pouquinho. Vou passar aqui para as alternativas, hein?
Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui para eu mostrar para vocês como que eu faço, tá? Olha só. Gente, vocês perceberam que eu dividi em 2 slides? Por que que eu dividi em 2 slides? Porque na hora de ler as questões da prova, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dividir o que que é texto e o que que é a pergunta. Por quê? Muitas vezes o texto ele vai estar ali para te confundir, viu? Ele não está ali para te ajudar, na maioria das vezes. E aí, por isso, você vai fazer essa divisão. Eu costumo riscar minha prova inteira na hora de fazer a leitura, sabe? Eu costumo riscar ela inteira. Mas aí eu vou ler aqui com vocês para vocês verem como que eu faria. Vamos lá. Um dos maiores desafios para a aplicação da Lei 11.645 de 2008, que determina o tratamento da temática indígena nas escolas, é a superação de imagens exóticas, folclorizadas, para visões críticas sobre os povos indígenas. A escola é uma das responsáveis pela veiculação de muitas ideias, imagens e informações equivocadas a respeito dos índios no Brasil. Ainda é comum, na maioria das escolas, que no dia 19 de abril, em todos os anos, virem se repetindo as mesmas práticas. Enfeitam as crianças, pintam seus rostos, confeccionam penas de cartolina e as colocam em sua cabeça. E aí, essa parte aqui de baixo é a bibliografia, certo? Até então, tudo bem. Aí, vocês vão centrar no que está na pergunta, por isso que eu coloquei a pergunta nesse outro slide. Jário, tá dando para ver o slide, né? Tá sim, Ana. Aí a gente faz o seguinte. Aqui na pergunta, eu costumo circular ó, o que está me pedindo. Para enfrentar esse desafio, a lei visa. O que que eu preciso procurar nas minhas alternativas? O que que a lei visa? É isso. Eu não tenho que ficar me confundindo com o texto ou porque, gente, às vezes a pergunta ela vai ser simplesmente a alternativa que está incorreta, alguma coisa assim para me confundir. E aí eu fico com um problema que é o seguinte: às vezes eu sei do conteúdo, eu estudei, mas aí a pergunta, a maneira que ela foi escrita no concurso, eu acabei me confundindo e eu coloco a resposta errada. Então, por isso que vocês vão se centrar no que está pedindo. De tudo aquilo que eu li, o que eu preciso procurar nas alternativas? O que a lei visa. Aí eu vou seguir aqui. Ah, promover o reconhecimento da diversidade étnica e cultural dos povos indígenas nas escolas. Interessante, reconhecimento da diversidade. Interessante isso daqui. Vou fazer uma marcação aqui que pode ser que essa seja tem uma grande concorrente aí para ser a nossa resposta certa. Vamos pensar na B. Levar a educação escolar indígena para o currículo obrigatório das escolas em ambiente urbano. Gente, é para levar a ideia dessa lei, é levar para o ambiente urbano a educação escolar indígena, que é aquela que acontece com os povos indígenas. Olha como que ela confunde. Se eu pensar nessa parte que está falando currículo obrigatório, eu acabo me confundindo falando, né? Essa que é a correta, porque está falando do currículo obrigatório, está falando aqui
mas eu vou colocar até um pontinho para a gente voltar nela depois, tá? A C, possibilitar a escolarização bilíngue ou multilíngue e intercultural dos povos indígenas. A lei visa isso, gente, que é para proporcionar aos povos indígenas. Eu já sei que não, que eu estou falando de uma legislação que é para todos. Então, eu já arriscaria aqui na minha prova essa questão como errada. A D, celebrar a figura do indígena, a cultura primitiva, olha só as palavras que estão escritas aqui, e as relações da tribo com a floresta. Se eu não tivesse estudado o currículo indígena, essa daqui, né, poderia confundir. Mas nós que estamos aqui estudando, a gente sabe que não tem nada a ver com isso, que o currículo ele fala o contrário, né? Não vai trazer o olhar do povo indígena como um olhar primitivo. E aí, produzir um ambiente favorável à integração do indígena à vida civilizada. Olha que absurdo, gente. Essa daqui também não é. E aí, a B, o que eu já vi? Que aqui na B é o currículo obrigatório em ambiente urbano. Eu já vi que isso também já descarta. Então, a resposta correta é essa daqui, ó. Jairo, faz favor aqui. Atende aqui, por favor. Então, vamos lá. Próxima. Já deu para a gente ver aí, né? Vamos agora para o currículo da cidade, que traz a educação antirracista, gente. Esse currículo, eu acho que vai ser, assim, carro forte nesse concurso. Ele tem esse olhar dos povos afro-brasileiros. Ele saiu do forno agora. Olha só de quanto que ele é, 2022. O pessoal que está na escola está se apropriando dele agora. Não é algo que já está, assim, tão encurtido, porque ele é novidade. Então, assim, é bem possível que quem tiver por dentro tenha aí uma vantagem, né? Olha só. Para iniciar esse assunto, que é um assunto polêmico também, o que eu vou pedir? O que eu vou pedir para vocês? A gente vai ler junto e a gente vai ver o quanto que esse assunto ele está presente dentro, né, do nosso dia a dia e que a gente não pode fechar os olhos. Antes disso, pensa aqui comigo. O nome desse currículo, gente, é Educação Antirracista. Isso significa que já tem um olhar de reconhecer a nossa sociedade como uma sociedade racista. Então, aqui nós vamos combinar o seguinte: nós não vamos separar as pessoas entre bonzinhos e malzinhos, nós não vamos colocar agora, nossa, como a gente aprendeu, né? A pessoa, o racista, que é o vilão, e nós somos os mocinhos. Não. A gente vai entender que a nossa sociedade está dentro de uma estrutura racista e por isso nós, enquanto educadores, sejamos aí antirracistas. Nós precisamos assumir essa bandeira para que a questão do racismo melhore, porque a gente viu nos documentos e nas imagens anteriores que, assim, gente, nós não fomos ensinados desse jeito, né? A gente foi ensinado de uma maneira muito racista. E agora a gente precisa romper com esse padrão. O concurso e a prefeitura tá colocando o que para gente? Que eles querem pessoas antirracistas para dar conta, pessoas que tenham essa consciência de que a nossa sociedade é sim racista e que estejam ali juntos
para dar conta de ações e trazer o tempo inteiro o antirracismo para o dia a dia. E aí eu vou ler para vocês esse texto que está lá no início do currículo. É um currículo muito bonito também, como os outros, bem colorido, né? E traz muita informação importante. Então, vamos lá. Nos primeiros dias de observação, percebia-se a temática das lendas sendo tratadas em todas as turmas. E na turma pesquisada não era diferente. Os alunos tinham liberdade em escolher as histórias de sua preferência e faziam isso por meio de votações. Na sala há uma lousa, um quadro negro da altura das crianças, e nela estava escrito: Boitatá, Iara a sereia, Negrinho do pastoreio, Saci pererê e boto cor-de-rosa. As crianças começaram a perguntar o que estava escrito. E quando a professora falou, logo o aluno 17 participou dizendo: são as lendas que estamos estudando. Eba, vamos ouvir as lendas hoje. A professora explicou: exatamente, mas serão vocês que escolherão qual querem ouvir. E por isso, cada um virá a lousa e marcará um traço embaixo da lenda que quiser. Até então, gente, é uma atividade de educação infantil comum, né? Mas olha só o que vai acontecer. Dito isso, cada criança ia à lousa com o auxílio da professora, que lia o título de todas as lendas, identificava em qual queria voltar e marcava com um traço embaixo de sua preferida. O procedimento acabou, e ao final da votação, havia votos distribuídos entre Boitatá, 8 votos, Iara a sereia, 12 votos, Boto cor-de-rosa, 6 votos, sendo 26 o total de alunos no dia. Diante da ausência de votos nas lendas do Saci Pererê e do Negrinho do Pastoreio, a professora problematizou. Crianças, por que ninguém votou no Saci nem no Negrinho do Pastoreio? A criança número 5, branca, rapidamente e sem nenhum pudor respondeu: eu não votei neles porque o Saci é preto e o negrinho é preto e eu não gosto de gente preta. A criança número 17, que é branca, diz: aqui todo mundo é Maria Joaquina, então nós não gostamos de preto. E a criança 6, branca, também se manifesta: não votei porque o Saci é bagunceiro, joga sal na cozinha, eu não gosto do Saci. A criança número 23, branca: a foto do negrinho do pastoreio é feia, pro, eu não gosto dele. A criança número 2, negra: o Saci faz bagunça, derruba sal na comida e não gosta de ajudar. Eu não gosto dele. O negrinho do pastoreiro eu não conheço, pro. A criança número 7, que é branca: eu gosto de todo mundo, pro. Eu gosto do Saci e do Boto, mas eu gosto mais do Boto. E a criança número 19, branca: ele fuma, isso faz mal. Meu avô morreu de fumar. E aí, gente? Pesado, né? E aí são diálogos que acontecem no dia a dia da sala de aula. E isso faz a gente refletir e em tantos níveis, né? Essa atividade ela faz a gente pensar sobre muitas coisas. E aí eu vou trazer aí para vocês algumas reflexões pensando nisso. Gente, será que as nossas crianças elas têm referência? Será que tem pessoas brancas e pessoas negras? Será que a gente tem ali uma diversidade para eles terem assim um olhar? Ou será que a gente só reproduz mais do mesmo, né? Será que as referências negras que nós estamos trazendo, a gente dá uma valorização? Será que, assim, o próprio Saci Pererê, que ele tem esse olhar... Eu nem vou entrar na parte da deficiência do Saci, né? Porque ele é uma criança que não tem uma perna, né? Um menino que não tem uma perna. Mas que representação que ele traz para essas crianças?
Ou se não, o próprio Negrinho do Pastoreio. Será que a gente conhece essa lenda, como a gente conhece as demais? Será que todo mundo conhece? Então, são coisas aí para a gente ir pensando, né? E essas falas tão problemáticas de algumas das crianças. O quanto que trazem isso e o quanto que isso mexe com os demais colegas ali nesse meio. E aí, no currículo, a gente vai ter o conceito de raça. Logo de cara, o que que eles falam? Que esse conceito de raça, ele faz parte ali de uma história, né? Então, essa palavra ela veio do italiano, que aí teve sua derivação do latim e tal, que era usada para essa questão de categoria. Por algum tempo, a palavra raça foi usada, inclusive, para trazer espécies de plantas e tal. E aí, com o tempo que veio para esse olhar que a gente conhece que a gente usa hoje, né, para definir ali pessoas brancas, pessoas negras, amarelas e tudo mais. E aí a gente entra nesse conceito, que é um conceito super em alta. Quem prestou outro concurso sabe que caiu na bibliografia do concurso esse cara que é assim muito bacana, que é o Silvio Almeida. Caiu um livro inteiro dele, que é muito bom, que se chama Racismo Estrutural. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, na própria internet tem muito material, tem o próprio Silvio Almeida, vídeos, né? Ele explicando um pouquinho sobre isso. Esse livro dele, Racismo Estrutural, tem ele completo no YouTube. Alguém fazendo a leitura para acessibilidade das pessoas que têm baixa visão ou cegueira, né, deficiência visual. Então eu tenho assim o livro completo dele, falando, a pessoa lendo, né? Então, às vezes você está em casa, né, quer aprender um pouquinho mais, é possível ouvir o livro, que nem sempre a gente consegue ler, né? E aí, no próprio currículo, traz esse trecho que é do livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que ele deixa aqui, ó, bem claro para a gente. O racismo é uma forma sistemática de discriminação, que tem a ideia de raça como fundamento, e se manifesta por meio de práticas conscientes e também práticas inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios para os indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Gente, é importante prestar atenção nesse trecho. Ele deixa bem claro que nós temos práticas conscientes e também práticas inconscientes. Então, ninguém aqui vai ser o alecrim dourado que vai trazer assim, ai, mas eu não sou racista. Ai, eu vivo numa sociedade racista, mas eu não sou. Gente, nós estamos dentro de uma estrutura racista. Então, a gente precisa lutar para que não aconteçam essas práticas que nós reproduzimos, que muitas vezes são inconscientes. Vou contar para vocês, quando eu era estagiária, eu lembro de uma cena que me marcou muito, em que uma professora que estava substituindo naquele dia a turminha que eu acompanhava, e aí, sabe quando da hora, eu não lembro se era hora do intervalo, aula de educação física, mas eu lembro que algumas crianças estavam terminando a atividade antes de sair da sala. E aí tinham duas meninas na sala terminando ali. Uma menina do cabelo liso, né? E que a professora chegou perto dela e ficou assim para ela: Nossa, como você é uma menina linda! E passava a mão no cabelo dela. Falou assim: Nossa, que cabelo lindo seu! E a professora estava ali fazendo esses elogios para essa menina. A outra menina que estava na sala, e só tinham as duas, que era uma menina negra, eu lembro assim do constrangimento dela, até me arrepia assim lembrar disso. Olhando para aquela cena e o que ela estava entendendo. Eu tenho duas meninas na sala.
Se eu tô falando que aquela menina é linda por conta das suas características físicas, por ela ter o cabelo liso, ao mesmo tempo, eu tô chamando a outra menina de feia, gente. E aí, isso é pesado, né? Eu lembro, assim, eu não acho que a professora fez algo consciente. Eu não acho que ela queria humilhar aquela aluna ou que ela estava, assim, indo contra. Não penso que é isso. Pelo contrário, eu acho que ela nem percebeu. Eu acho que ela teve um ato inconsciente mesmo, ali naquele momento. Mas a gente não pode negar que foi um ato racista. Então, é nesse olhar que nós vamos trabalhar. A gente só começa a perceber as questões do racismo quando a gente pinga o colírio ali para a gente olhar esse tipo de coisa. Quando a gente põe o óculos e se permite entender que se eu estou numa sociedade que é racista, se o racismo é estrutural, eu faço parte dessa sociedade, eu não estou fora da sociedade. Então, eu também estou reproduzindo. Então, eu preciso me portar como uma pessoa que tem atitudes antirracistas, como alguém que vai se colocar ali para que isso não aconteça, né? E aí, e começar a mudar. O que que ele traz? Que, nesse sentido, é importante observarmos e refletirmos sobre o cotidiano das atividades propostas na escola, as relações sociais estabelecidas entre a comunidade, o acolhimento, a escolha curricular, os materiais que a escola faz. Gente, para eu procurar fotos de criança, se eu quero uma diversidade numa atividade, se eu vou fazer algo na minha escola, se eu quiser uma foto que reproduza essa diversidade, eu preciso colocar no Google. Eu preciso escrever assim. Se eu colocar só criança no Google, só vai aparecer criança branca. Se eu quiser uma foto de uma criança negra, eu preciso especificar. Eu preciso escrever lá criança negra. A mesma coisa, gente. Se eu colocar mulher agora no Google, coloca aí no Google, gente, mulher. Vão aparecer mulheres brancas. Se eu quiser uma mulher negra, eu preciso especificar. Então, o meu ato dentro da escola, para eu trazer uma diversidade, para eu trazer um olhar sobre isso, ele precisa ser totalmente consciente. É um ato consciente. Se eu não trabalhar com essa consciência, isso não vai acontecer, né? Eu vou continuar reproduzindo somente ali pessoas brancas, por exemplo. E aí nós vamos pensar em alguns conceitos, tá? A palavra preconceito a gente usa bastante, né? E aí, assim, o preconceito, ele pode sim motivar a discriminação, ele pode sim estar relacionado a várias coisas. Eu posso chamar, deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Eu sou uma mulher branca, por exemplo. Alguém pode ter um preconceito contra mim? Pode olhar para mim e trazer um olhar de algo ruim? Pode, pode. Mas isso não é racismo. O racismo, ele é exclusivamente motivado pela raça. E aí a gente vai entender que o racismo ele tem muito a ver com o olhar da sociedade. Lembra, eu vou voltar aqui para vocês verem. Lembra o que o Silvio Almeida falou para gente? Que tem a ver em desvantagens ou privilégios. Eu jamais, enquanto mulher branca, posso falar que eu vou ter uma desvantagem social por ser uma mulher branca. Isso não vai acontecer comigo. Por isso, eu posso sofrer preconceito, eu posso sofrer injúria, várias coisas, mas o racismo não. Olha só para a gente entender um pouquinho mais os termos, né? Quando eu falo sobre preconceito, eu estou falando assim, em um juízo de valor sobre estereótipos que são atribuídos a determinado grupo. São questões pré-concebidas, que pode sim chegar a resultar
em práticas discriminatórias. Isso pode acontecer, né? A discriminação em si é um ato. Então, pode ser motivado pelo preconceito? Pode. Mas o preconceito, eu vou pensar assim na ideia, no olhar. Então, por exemplo, se eu chegar em um lugar eu julgar, por exemplo, as pessoas pela cor da pele, né? Isso é um preconceito. Agora, se eu chegar e eu cumprimentar todas as pessoas brancas e eu ignorar uma pessoa negra que está ali, eu virar a cara, eu pular, eu ter uma ação assim uma ação que a discrimine de alguma forma, né? Isso é a discriminação, é essa ação, tá bom? Sempre vou usar a palavra discriminação associada a um ato. E sobre esse assunto, a gente não pode cair assim, naquela fala que acaba sendo muito popular, mas não é verdadeira, de que a criança pequena não comete situações de discriminação, que a criança é pura. Vamos deixar para falar sobre isso, ou para trabalhar isso só quando eles forem maiores, só quando chegar lá no fundamental. Não. A gente vai entender que tanto as crianças, os bebês, desde muito pequenininhos, desde a primeira infância, eles também são discriminados, eles percebem e, assim, eles são discriminados tanto por adultos como por crianças também. A gente vai ter que ter esse olhar, a gente vai ter que aceitar e lutar contra isso. Olha só esse trecho. É importante salientar que, mesmo durante a primeira infância, bebês negros são discriminados e tratados de forma distinta por seus professores. Isso acontece, gente. Enquanto meninas brancas recebem afeto, colo, o menino negro ouve: pare de chorar. É possível que durante a relação entre pares, os estudantes também tenham atitudes discriminatórias. Assim, é imprescindível um olhar atento e ações que substituam as práticas racistas, preconceituosas e discriminatórias por vivências e trocas antirracistas e respeitosas. Então, é uma ação consciente e todo mundo aqui, não só no concurso, mas na vida, precisa ter esse compromisso de ser antirracista e entender que, às vezes, as coisas não estão claras, gente. O racismo, muitas vezes, ele está velado. Se a gente pega os dados, a gente vê que quem acaba reprovando mais são os meninos negros, por exemplo, né? E aí a gente vai entendendo que porque às vezes uma criança branca tem um olhar de ele é novo, ele é jovem, e às vezes uma criança negra não tem esse mesmo olhar, né? Já é tratado às vezes sem nem ter o direito de fala. Então a gente precisa romper com essas ações que infelizmente acontecem. E falei para vocês que a gente ia falar de polêmica, e uma polêmica que vocês não podem sair daqui hoje com essa dúvida, tá? Não existe racismo reverso. Não existe. Não adianta, gente. É algo que, se eu estou falando para vocês, se a gente está estudando sobre isso e a gente está entendendo que tem a ver com privilégios, né, com essas desvantagens sociais, eu não posso falar que uma pessoa chegar para mim, que sou uma mulher branca, e me xingar de alguma coisa, até que tem relação com a minha cor, né? Já ouvi, ai, leite azedo, ai, branquela, não sei o quê, qualquer coisa assim, qualquer bobeira dessas, isso pode ser uma ofensa, isso pode ser qualquer coisa, mas não é algo que me traz uma desvantagem social.
eu enquanto mulher branca, não vou perder um emprego, né, por ser branca. Eu não vou ser seguida dentro de uma loja por conta da minha cor. Tem uma série de ações que acontecem na sociedade que eu, por ser branca, não vou passar. Então, é nesse sentido que a gente vai entender que a pessoa branca não tem ali uma desvantagem social. Dentro da sociedade, a gente está no momento que, assim, quem tem essa desvantagem é a pessoa negra. Por isso que a gente vai lutar contra, tá? E uma outra coisa importante que eu já vou trazer para vocês, que eu tenho um slide mais para frente que fala, mas eu já vou falar para vocês. Eu, enquanto mulher branca, eu posso sim tratar com vocês sobre esse assunto, porque a questão do racismo não é uma questão, uma luta da pessoa negra, é uma luta da sociedade. A gente não pode compactuar que isso continue acontecendo. Por isso que nós, enquanto educadores, nós precisamos ter uma postura antirracista. Isso não pode ser uma opção. E a legislação, os documentos do currículo não deixam isso como uma opção. É bem claro, currículo antirracista. Nós precisamos trabalhar o antirracismo em todas as esferas, seja no ATE, na forma de lidar com as crianças o tempo inteiro, né? O ATE é aquele que está lá desde a da secretaria, o que está no portão, nos intervalos, nos corredores, ele acompanha toda a rotina das crianças. Então, eu não posso compactuar com ações racistas, eu não posso ignorá-las. Desde o professor que está ali dentro do seu conteúdo. Gente, aquele professor que nós tivemos na nossa época, que falava assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu essa frase. Ah, é porque eu estou dando a minha aula, se você aprendeu, o problema é seu, se você não aprendeu, o problema é seu, porque eu estou ganhando aqui, eu estou dando a minha aula, já ganhei o meu salário que está lá na minha conta. Né? Isso daí sobre quem está xingando, eu não estou aqui para lidar com isso, isso não cabe mais nos dias de hoje. E no concurso e na vida, hoje a educação ela é muito mais complexa. A gente está, sim, para lidar com todas as questões dos nossos alunos. E, inclusive, o nosso silêncio, ele diz muito mais do que a gente imagina. Mas vamos lá, que isso eu falo mais para frente, né? Esse currículo, ele traz alguns conceitos para a gente também. Então, eu tenho a ideologia do branqueamento. O que é isso? Vocês já ouviram, e tudo, lógico que teve esse olhar logo após a abolição, mas isso continua, e dando aula presencial sobre esse conteúdo, a galera até me contou que as próprias famílias já trouxeram esse olhar nos dias de hoje, tá? De que essa questão de vamos branquear a família, sabe? De uma mulher branca com um homem negro, ou o contrário, né, de ter filhos e ter uma comemoração para a criança nascer mais clara, para ter assim esse olhar, isso é ideologia do branqueamento, isso é muito pesado, né? Que essa questão da miscigenação, isso um dia foi um projeto de Brasil, né, de que essa miscigenação chegasse a deixar clarear totalmente a população, né? Isso é pesado. Branquitude, o que é esse conceito de branquitude? É esse lugar de privilégios, né, que a população branca está, nessas vantagens, o que vantagens são essas? Nós, né, eu como uma mulher branca, eu não sou submetida ao racismo. Infelizmente, isso acontece com as pessoas negras que sofrem por esse motivo. Epistemicídio é uma outra palavra que está em alta, viu? Não sei quem conhece essa palavra, mas explicando para vocês um pouquinho, sabe aquilo que nós falamos no início da nossa aula de hoje, que nós não sabemos muito sobre a população negra, que as pessoas vieram da África, né, a população negra do nosso país veio de uma maneira muito cruel da África e toda a sua história foi apagada.
Se você conversa hoje com uma pessoa branca, a grande maioria vai saber alguma coisa do seu passado, da sua descendência. Então, muitos, a grande maioria, vai falar assim: ah, eu tenho descendência espanhola, ah, são os portugueses, ah, são os alemães. Então, tem uma noçãozinha, muitas vezes, de onde vem a sua descendência. A população negra foi apagada, gente. Infelizmente, essas ideias, essa cultura, eles não sabem falar de qual país, por exemplo, da África vieram. Tudo isso foi assim de uma crueldade muito grande que o nosso país foi construído, né? Em cima dessa crueldade. E esse apagamento, esse assassinato dessas ideias, desses saberes, desse conhecimento, ele realmente aconteceu e a gente dá esse nome de epistemicídio, né? Porque foi imposto uma outra cultura, até como se ela fosse universal e como se apagando totalmente o restante das questões. E aí tem essa tirinha para nós, muito bonitinha, né? Ela está lá no currículo, e ela fala o quê? Aqui tem dois menininhos andando ali, né? Aí um deles fala: tenho lido muitas coisas nos jornais e nas redes sobre racismo. E como você se sente, Chico? Para falar a verdade, me sinto um pouco culpado. Sinto vergonha dos privilégios que tenho por ser branco. Isso é porque você entendeu o que é o racismo. Mas não se sinta culpado. Em vez disso, combata o racismo ativamente. É isso, gente. Não estou trazendo aqui o conteúdo, não estamos falando sobre isso para a gente ficar sentindo culpa e achando que, nossa, e agora, né? A ideia não é essa. A ideia é o contrário disso, gente. A ideia é a gente ter a consciência, botar o óculos antirracista, pingar o colirinho ali antirracista. Vamos fazer esse pacto aqui, todos nós, de que a gente vai sim prestar mais atenção no nosso dia a dia. A gente vai entender aonde que o racismo está, porque ele está presente na nossa rotina. Às vezes a gente não tem essa dimensão, mas ele está. E a gente vai trabalhar fazendo ações, né, tendo comportamentos e ações totalmente antirracistas para poder ter esse combate, tá bom? E aí, olha essa frase que está lá no currículo. Ah, esse currículo, ele tem várias tirinhas amarelinhas como essa que está agora na tela para vocês, que são falas de pessoas também, é bem, bem legal. Olha essa daqui, ó. Eu nem me atrevo a falar dessas questões dos afros, sabe? Isso sempre gera muita polêmica. Eu prefiro não registrar o PEA hoje. O PEA é um estudo que tem dentro da prefeitura, tá? A coordenadora pedagógica é muito mais experiente que eu nessas coisas. A professora Sebastiana também. Eu não tenho lugar de fala, sabe? Penso que é respeitoso, é ouvir, vocês me entendem? Eu estou um pouco cansada de me indispor com as pessoas por conta dessas questões, sabe? Vou mais ficar na minha, cada um com o seu lugar de fala. Olha que perigoso isso, gente. Então, essa professora, ela está dizendo que ela não tem lugar de fala e por isso ela não vai trazer esse assunto. Ela não vai falar nada sobre. Isso é muito perigoso, porque se usa esse termo, lugar de fala, para se esconder, né? Esse termo, ele foi utilizado pela Djamila Ribeiro, não sei quem é que está na aula hoje conhece, que é uma escritora também maravilhosa, que tem livros assim muito bacanas para a gente entender sobre o assunto. Inclusive, esse livro Lugar de Fala dela é maravilhoso. Quem quiser correr atrás também, coloca lá no YouTube que ela tem bastante material bacana. E esse termo ele foi distorcido
porque se coloca, dependendo da interpretação que se tem, como essa professora teve, de que as pessoas, só pessoas negras têm lugar de fala para falar sobre racismo. E olha como que isso é perigoso, né? Então, eu, que sou uma mulher branca, o que eu estou fazendo aqui falando com vocês, né? Eu não tenho essa propriedade? Não, gente. E a gente vai tirar esse olhar, porque todos nós somos responsáveis pela promoção de vivências antirracistas. Todos nós temos lugar de fala. É lógico que eu, Ana Paula, qual que é o meu lugar de fala? Meu lugar de fala é como uma mulher branca, da periferia, que é educadora, né? Já passou por várias questões aí dentro da educação, hoje estou na direção escolar, mas o meu lugar de fala é esse. Eu sou uma mulher branca antirracista. Ponto. É lógico que eu jamais vou saber falar para vocês o que é sentir na pele o racismo, porque eu nunca senti isso. Esse não é o meu lugar de fala. Mas por isso, eu não é por isso que eu vou deixar de falar sobre o racismo com vocês. Porque todos nós, cada um tem o seu próprio lugar de fala. Né? Não é para a gente deixar de tratar os assuntos, pelo contrário, é para a gente trazer, mas trazer com a consciência do lugar de que eu estou falando. E o meu lugar é esse. E ponto final. Então, ninguém aqui vai fugir do assunto, ninguém vai deixar de tratar desse assunto quando for necessário. Né? A galera que vai passar aqui, que vocês vão passar tudo no concurso, hein? A galera que vai passar para professor não vai deixar de usar esse temática com seus alunos, né? A galera que vai passar aqui para o ATE não vai deixar de usar essa temática com toda a escola. Não dá, gente. A gente não pode se colocar nessa situação e se esconder. Pelo contrário, a gente vai se posicionar sempre, tá bom? Vamos fazer esse combinado, tá? E aí, vocês me falam assim, tá bom, Ana Paula, já entendi. Mas o que a gente faz? Como que a gente trabalha? O que é para fazer? E aí a gente vai falando sobre isso ao longo da aula. Primeiro ponto que a gente vai deixar claro, primeiro princípio, essas falas que acaba tendo, principalmente quando tem a consciência negra, tem umas frases até famosas que saem aí falando que somos todos iguais e piriri pororó, vamos dar as mãos e cantar, né? Coisas bem nesse estilo. E a gente vai lutar contra o antirracismo de outra forma. A gente vai entender o contrário, gente. Todos nós somos diferentes. E a gente precisa respeitar as nossas diferenças. Eu não posso pensar que todos são. Não. Todos temos os mesmos direitos. Os nossos direitos são iguais. Isso sim. Mas todos nós somos diferentes e nós precisamos ser respeitados pelas nossas diferenças. Outro ponto. Rompimento com o padrão branco de beleza. Não dá para ficar o tempo todo só trazendo padrão branco para minha escola, para minha sala de aula. Não dá. Eu vou fazer um vídeo das crianças, eu estou trazendo a diversidade para esse vídeo. Eu vou fazer uma atividade, eu vou trazer um filme, eu vou trazer aqui, fazer um painel de fotos. Será que eu estou trazendo essa diversidade? Ou será que eu estou colocando lá sempre aquele padrão branco como bonito, certo, bacana? Não dá, né? Outro ponto, nós não podemos negligenciar as questões históricas. A gente não pode ficar perpetuando o papel da pessoa negra dentro da escola, né, nos conteúdos escolares, apenas como pessoas que foram escravizadas. Não dá. Eu preciso trazer toda a contribuição em todas as áreas. Muitos de nós descobrimos, já adultos, que o escritor Machado de Assis era negro. Porque, por exemplo, coisas como essa, a gente foi, assim, negligenciado também, né? Um cara tão inteligente, com tantos textos aí, e ele era um rapaz negro, um homem negro.
A gente só vê a foto dele naquele preto e branco e dá uma impressão de que ele era branco, mas ele não era. E aí, às vezes tem gente aqui que está descobrindo isso agora, né? Mas a gente foi ter essa noção, eu mesma, não faz tantos anos assim. E aí a gente vai entendendo um pouco disso, que essas coisas foram escondidas de nós. A gente precisa entender que o papel real da população negra dentro das contribuições para a nossa sociedade e parar de ficar perpetuando essas questões racistas, né, de colocar apenas como escravizados. Entender que a população negra participou ativamente de todo o processo da construção da sociedade. Não dá para eu trazer só como contribuiu. Ai, contribuiu com o quê? Com samba, com a feijoada? Não, gente, pelo amor de Deus. São pessoas que construíram a sociedade junto, né? Não dá para falar, ai, quem estava construindo a sociedade eram as pessoas brancas, e aí eles vieram aqui e contribuíram. Não, eles construíram também. E isso tudo, a gente está rompendo padrões com aquilo que está no nosso subconsciente, com aquilo que nós aprendemos. Deixa eu contar para vocês uma coisa. No começo desse ano, eu tive uma professora que me mandou mensagem assim, desesperada, falando assim: Ana Paula, me ajuda numa questão. Eu dei uma atividade para minhas crianças e eu tenho um menino que é negro, mas ele não se reconhece como negro. E o que eu faço? Porque ele não conseguiu ali identificar. Só que ele, por ser um menino negro, ele vai sofrer o racismo e ele não vai conseguir perceber. E ela ficou indignada com isso. E aí eu acalmei ela, falei, calma, vamos lá. Vamos entender o que está lá no currículo antirracista, né? Porque ele já era já tinha saído essa versão, e a gente vai entender o que está falando lá no currículo para a gente agir de acordo com o currículo. Então, gente, a legislação que a gente viu no início, aquela que tem 20 anos, depois as reformulações, elas ajudam? Ajudam. Mas às vezes elas deixam muita dúvida, né? Porque eles só jogam para a gente assim, ó, precisa trabalhar. Mas e aí? Como que eu faço no dia a dia? E aí, nesse sentido, o currículo antirracista, ele traz muitas respostas para todos nós. E sobre esse caso que eu contei para vocês, o que o currículo fala? Essa palavrinha-chave aqui, ó, autodeclaração. Primeiro lugar, nós sempre vamos respeitar a autodeclaração das pessoas, né? E, na verdade, em primeiro lugar, eu preciso chamar a pessoa pelo nome, né? Então, o nome da pessoa, e aí eu vou respeitar essa autodeclaração. Quais nomes que eu uso no dia a dia? Também tem essa dúvida, né? Tem gente que tem medo de falar, eu posso falar preto? Eu posso falar negro? Ai, eu falo, tem gente que fala assim, ai, de cor, e ainda passa a mão assim no braço, né? Ai, aquela pessoa de cor, o moreninho, né? E aí, por medo e por não saber como se referir às pessoas negras. Na dúvida, gente, tem o IBGE que traz ali alguns termos, e aí ele traz sim negro, preto, os dois termos eles estão lá na nomenclatura do IBGE e tá ótimo, tá? Eu posso usar as duas. É claro que dentro dos movimentos, existem alguns movimentos que defendem uma palavra, tem movimentos que defendem outro, né? A gente vai aprendendo, a gente vai estudando e vai compreendendo. Mas nesse momento a gente vai entender ali que nós vamos seguir o que o IBGE fala para a gente, tá bom? E sempre respeitar a autodeclaração. E aí a gente vai trabalhar com essa criança no dia a dia. Não é chegar na criança em desespero e falar assim: meu bem, você não é branco, você é um menino negro. Isso não vai ajudá-lo, gente. A gente não acabou de ver em todo o contexto o quanto que é difícil, o quanto que a gente não tem referências negras no dia a dia. Será que a gente tem essas referências? A gente não tem. O quanto que isso é difícil, e a gente vai sim ter esse olhar para que
o trabalho aconteça no dia a dia. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho na próxima aula, que eu vou partir daqui com vocês, tá bom? Para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, porque tem sim polêmicas. Eu falei para vocês, né, que o nosso assunto ia ser polêmico, que a gente tinha várias coisas aí para conversar nesse sentido. E tem muita coisa aí para a gente falar, mas agora, antes de finalizar, eu queria primeiro as dúvidas, até porque se tem alguma coisinha que eu possa ajudar agora, já tirar a dúvida, se alguém quiser falar, se alguém quiser se posicionar, a gente conversa e a gente parte daí na próxima aula, tá bom? Podem falar, gente, pode levantar a mão que a gente vai discutindo. Olá, pessoal. Oi, professora. Quem quiser falar, abre o microfone, colocar no chat, fica à vontade. Se quiser falar, a gente abre o microfone aqui. E também, se quiser que o vídeo, né, se mostrar, também fique à vontade. Lembrando que está sendo gravado, tá bom? No chat, professor, ainda por enquanto não tem nenhum questionamento, tá? Nenhuma dúvida. Tá? É que eu sei que todo mundo fica meio assustado com essa temática, né? É uma temática que assusta um pouquinho. Dá para falar muito, tem muito tempo. Aqui, as questões de concurso abordam bem esses currículos. Gente, como eu falei para vocês, dentre tudo aí, toda a bibliografia do concurso, tem aí a galera que está bem envolvida, que acredita que essa área de diversidade vai ser aí um carro-chefe do concurso, porque são temas muito atuais. Então, são documentos que foram publicados recentemente por esse governo, documentos muito bons, inclusive, e a gente tem aí, né, esse olhar para poder mudar. Então, assim, o olhar antirracista não é algo que está naturalizado na gente, pelo contrário, né? Não dá para a gente ter esse olhar, às vezes, se você chegar hoje, quem trabalha em escola, se você chegar na escola de vocês hoje e falar assim, fazer a pergunta, a sociedade é racista? Todo mundo vai falar que é. Mas aí você vai perguntar assim, e na escola? A escola, será que é racista? Será que tem? Todo mundo vai falar que não. E aí a gente vê a dificuldade que a gente tem de enxergar as coisas do dia a dia. Porque se a escola faz parte da sociedade, não é possível que pisou dentro da escola, as questões racistas não estarão lá. Então, a gente precisa estar aberto mesmo, né, para isso. Os 2 currículos que nós falamos até agora, não terminei sobre o currículo antirracista, vai ter mais ainda, mas pelo horário a gente dá uma pausa para ouvir um pouquinho e para seguir, né? Mas os 2, eles trazem conceitos, vocês perceberam? Não é receita, não é aquela coisa assim de cartilha, ó, esse tipo de atividade, né? Você trabalha dessa forma. Não, ele faz a gente pensar para que as nossas atitudes no dia a dia tragam uma valorização, sim, para os povos indígenas, para que a gente não reproduza a peninha na cabeça, né, o tinta guache na cara, porque foi só isso que a gente aprendeu sobre os povos indígenas, né? Que mais que a gente aprendeu? A gente vai ter que aprender agora, porque a gente foi negligenciado sobre isso. E aí a gente dá continuidade na próxima aula dessa discussão que dá pano para manga, viu? Com certeza. Tem alguns agradecimentos aqui no chat, né? Aqui tem uma outra pergunta aqui do Bruno. Pode ter questão que misture os 2 currículos, tipo sobre os povos indígenas e antirracismo? Na verdade, como lida com a situação, tá tudo misturado. Porque como que eu lido com essa situação no meu dia a dia na escola? Eu preciso valorizar. E para isso, eu não posso trabalhar, como a gente viu naquela questão, somente lá no dia 19 de abril, achar que só naquele dia eu preciso trabalhar a questão dos povos indígenas. Eu preciso valorizar no dia a dia. A mesma coisa com o currículo antirracista. Eu não posso pensar que é só ali no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que eu vou trazer essa temática.
E aí eu vou dar dicas para vocês de como trazer isso no dia a dia, né? Na próxima aula. Às vezes são as leituras que a gente traz. Como que a gente traz tudo isso, né? Um spoiler aí, por exemplo. Será que a gente está trazendo o pessoal da educação infantil que vai aí prestar o concurso? Será que eu trago só as mesmas histórias das princesas europeias lá que estão aguardando o príncipe encantado, só aquele modelo todo dia nas minhas leituras? Ou será que eu estou trazendo povos indígenas, povos migrantes, diferentes culturas? Então, é um pouco disso que a gente vai ver e vai entendendo quanto que esses currículos, sim, eles se conversam, né? E na prática a gente dá conta deles. Perfeito. Mais algum questionamento? Aqui tem uma relação, uma questão aqui da lista, mas a gente já vai acertar, tá, pessoal? Bom, professora Ana Paula, princípio, obrigado por essa aula impactante. Como você disse, isso aqui tem muito, dá muito pano para manga, dá para se estender por muitas aulas, né? Com certeza. Mas a gente vai dar uma pausa, né? A gente volta com a aula a partir do dia 2 de janeiro, tá, pessoal? Então, a gente vai ter a pausa aí de uma semana, aí, mais ou menos, tá? Aí a gente vai comunicar, vai agendar junto com a professora Ana Paula quando será a próxima aula e a gente comunica lá no grupo, tá ok? E essa aula estará disponível amanhã lá no YouTube, tá? Então, até o final do dia estará disponível, né? Eu tenho certeza que essa forma que você nos passou, essa forma bem dinâmica, né? Bem assim, à vontade, eu acho que já fez com que a gente assimilasse muita informação, desconstruísse também, porque a gente tem uma aí de pessoas que têm 40, 50, ou até mais pessoas mais novas, aí realmente a gente precisa repensar, né? Estamos reproduzindo ao que nós trouxemos ou da escola, ou da família, dos pais e assim por diante, tá? Desde já, obrigado, professora. Obrigado, pessoal, pela participação e sucesso aí desde já no concurso, né? E que aí essa pausa seja para estudar, mas também para dar uma acalmada, né? Você pode rever conteúdo, mas também tem que descansar um pouquinho também, né? Professora, fique à vontade, quiser encerrar. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. É só agradecer mesmo. E, ó, conto com vocês aí. Bora passar nesse concurso. Muita calma, respira fundo, que vai dar tudo certo, tá bom? E a gente se vê aí na educação, que educação é um ovinho, né? A gente sempre se encontra. Sim. Obrigado, professora. Obrigado a todos. Uma boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.